Antes de começar o Calma Jovem de hoje, deixa eu fechar um pedido aqui no Mercado Livre rapidão. Tá frete e tal, teste. Pro Nordeste demora esse tempo todo, né? Ave Maria, praticamente o preço do negócio. Talvez seja mais rápido de buscar encomenda lá em São Paulo. Quantas vezes você já pensou isso? E quantas vezes você pensou que o problema dos Correios é porque ele é estatal e por isso seria lento, corrupto, analógico? E que a solução seria a privatização. Mas você sabe o que é privatização? Calma, jovem. Depois da vinheta eu te explico. Antes de mais nada, você precisa saber o que é uma estatal. Estatal é uma empresa que pertence ao governo e que pode ser controlada total ou parcialmente por ele. Geralmente elas são criadas para administrar recursos estratégicos para o país e garantir que a população tenha acesso a eles. Negrito aqui, garantir que a população tenha acesso a eles. Existem dois tipos de estatais. A empresa pública, ela é 100% controlada pelo governo, por exemplo, os Correios e a Caixa Econômica. Outra forma é a sociedade mista. O Estado continua dono, mas ele tem sócios. O nome certo é acionista. Quem é acionista na sociedade mista tem direito a voto nas decisões, né? E também direito a lucro. Quem é assim? Banco do Brasil, Petrobras. Agora vamos falar um pouquinho de história. Calma, não se aveste não. Porque eu pretendo rolar a timeline do Brasil da era Vargas até os dias de hoje em no máximo 1 minuto e meio, tá certo? Getúlio Vargas pegou o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Imagina, Estados Unidos e Europa lá trocando tiro. Não tinha tempo de produzir bens e exportar. Então, foi o que o Getúlio fez. Cara, vamos produzir tudo aqui mesmo. E saiu criando um monte de empresa pública para tentar industrializar o país. Meteu logo uma 7. Juscelino Kubitschek, o cara que criou Brasília e tinha aquele plano, vamos fazer 50 anos em 5, criou mais 2, tudo isso para não depender da importação. Aí veio o golpe civil-militar. A ditadura empurrou logo uma ruma de estatal, Embraer, Embrapa, Correios e Telebrás. Essa tendência de deixar sob o controle do Estado uma grande e importante parte do que se produz no país ficou meio cringe, lá nos anos 90. E aí o liberalismo econômico ganhou uma nova roupagem, foi batizado de neoliberalismo. A galera que defende essa parada acredita que o Estado só deve se meter em segurança, saúde, educação e assistência social. O resto, o mercado se regula. Fernando Collor, o que se lenhou com os caras pintadas, foi quem começou essa história de privatização. A ideia dele era a privatização a 68 empresas. Só conseguiu 18. Aí chegou o Fernando Henrique Cardoso e ele foi meio controverso. Por quê? Ao mesmo tempo em que ele ampliou o raio privatizador, ele também foi o cara que, no período democrático, mais criou estatais. 27 no total. Aí chegou a época de Lula. Aí você pensa, pô, acabou a privatização. Não. Ele fez uma coisinha diferente, mas é na mesma pegada. Ele fez concessões. Qual é a diferença? A privatização é definitiva. Papum, a empresa privada vira dona de tudo. Na concessão, o Estado continua dono, mas ele concede à iniciativa privada o direito de explorar o serviço. Aí a Dilma deu continuidade a essa ideia de concessão e estendeu para os aeroportos. Aí teve o golpe em Dilma e o Temer chegou dizendo o seguinte, eu vou privatizar em geral. 57 empresas estavam na lista, incluindo aí a Eletrobras e a Casa da Moeda. Não deu tempo, né? Mas aí você me pergunta, pô, Joey, a gente precisa mesmo de tanta estatal? Aí entramos em outro papo, meu jovem. No mundo todo, áreas relacionadas a recursos naturais e infraestrutura são consideradas estratégicas. Quer ver um exemplo? As 11 maiores empresas de petróleo do mundo têm alguma participação do Estado. Sim, mas vale a pena privatizar? Eu vou colocar aqui argumentos prós e argumentos contra e no final você faz o seu juízo de valor. Beleza? Quem é a favor da privatização geralmente defende que estatais tendem à corrupção. Muitas vezes são concedidos cargos a pessoas que não têm capacidade para ocupá-los. Isso acaba favorecendo ineficiência do serviço e desvio de dinheiro público. Além disso, estatais geram troca de favores políticos na hora da licitação. Lembra aquela parada de concessão concedida à iniciativa privada? O cara lá, o político, ele faz a licitação para que o amigo dele, empresário, ganhe. Outro argumento seria a má administração. As empresas estatais, né, elas são grandes elefantes brancos, extremamente burocráticas, lentas. Por conta dessa burocracia,
burocracia, dessa lentidão, os problemas demoram muito para serem identificados e solucionados. Por fim, essa galera que defende a privatização acredita que a existência de estatais contraria a lei de mercado. Porque imagine, você tem uma empresa tocada pelo governo que consegue colocar serviços e produtos por um preço menor, artificial, porque como o Estado bota a grana, entendeu? Então ele pode botar o preço que ele quiser, geralmente mais baixo, para que a galera mais pobre possa adquirir aquele serviço ou aquele produto. E aí, geralmente, quem defende a privatização é liberal e acha que o Estado ele deve se autorregular os preços por conta da concorrência, entendeu? E aí, teoricamente, não haveria concorrência porque aquela empresa é dona da bola na hora do jogo. Já quem é contra as privatizações defende que, primeiro, é um mito acreditar que empresa privada é mais eficiente do que empresa pública. Além disso, a galera critica as privatizações que foram feitas na década de 90, porque muitas davam muito lucro na época e mesmo assim foram vendidas quase a preço de banana. Aqui uma coisa importante, necessariamente uma empresa pública, uma estatal, ela precisa dar lucro. Porque veja, ela foi criada na perspectiva de administrar recursos para garantir a execução de serviços e produtos para o povo, da forma mais acessível possível. Ao contrário da iniciativa privada, por lei, as empresas estatais elas são obrigadas a serem transparentes. Qualquer pessoa pode acessar como a empresa está sendo gerida. Na lei também estão claros todos os critérios que uma pessoa precisa ter para poder ocupar um cargo numa empresa estatal. Por não terem lucro como objetivo principal e priorizar os interesses coletivos, empresas estatais tendem a ter um maior alcance do que as empresas privadas. Exemplo, uma transportadora privada talvez não levasse encomendas lá até o povoado Capitoa, no interior de Tobias Barreto, porque talvez não fosse lucrativo. Já os Correios, eles precisam levar, porque o interesse coletivo está acima do lucro, porque ela é uma empresa pública. Percebeu que o buraco é um pouquinho mais embaixo? Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? A gente tem estatal demais, tem que privatizar tudo, ou a gente tem que olhar caso a caso, ou ainda não tem que privatizar coisa nenhuma, pelo contrário. Eu aguardo a sua opinião aqui nesse espaço mais democrático da internet, que são os comentários. Espero que você tenha gostado desse Calma Jovem. A gente se vê na quinta-feira. Um abraço.